Olá, queridos, bom dia, graça e paz, amém? Seja muito bem-vindo a mais um Momento com a Palavra, amém? Me chamo Everton, estou aqui, todos os dias, praticamente todos os dias, compartilhando uma palavra, amém? E esse é o objetivo desse canal, estar propagando, amém? Espalhando a palavra, o conhecimento da palavra do Senhor, amém? Então, se você tem sido alimentado, se você tem recebido essas ministrações e essas ministrações, elas têm sido de ajuda para você, tem te abençoado, amém? Eu peço que você não esqueça de compartilhar, amém? Compartilha com os teus contatos, nas tuas redes sociais, compartilha o maior número possível de pessoas, para que outras pessoas também estejam, assim como você, recebendo, amém? As instruções do Senhor. E se é a primeira vez que você está passando por aqui, eu peço que você, esteja se inscrevendo, não é? Acionando o sininho das notificações. Não esqueça de deixar o seu like, amém? Que é muito importante para fortalecer, amém? Para fazer com que esse canal possa crescer mais e mais, amém? Obrigado por você estar acompanhando e ajudando, amém? E não esquece também de compartilhar, amém? E se inscrever. Se inscreve aí, amém? Aqui embaixo tem uma parte que é para você comentar, você falar alguma coisa. Você é livre, amém? Até para discordar, se assim você quiser, amém? Não se preocupe quanto a isso. Então, queridos, temos estudado sobre fé, amém? Glória a Deus. Deixe eu tirar aqui. Amém. Temos estudado sobre fé. O texto base que nós temos estudado é Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Os vídeos anteriores, nós já lemos e relemos. Se é a primeira vez que você está passando por aqui, confere lá. Amém. Tem muitos textos, tem muitas ministrações em cima desse texto. Amém. Marcos capítulo 4. Nós temos estudado de forma detalhada, por assim dizer. Eu sei que alguém pode pensar, mas ainda tem o que se falar em Marcos capítulo 4. Querido, deixa eu dizer para você, eu acredito que essas ministrações diárias, são apenas a ponta de um iceberg. Amém? Elas representam apenas a ponta de um iceberg se nós fôssemos mergulhar mesmo em tudo aquilo que um texto como esse contém. Amém? Eu creio nisso. O poder da palavra, amém? A inspiração na palavra, isso é tremendo. Amém? Eu incentivo a você a amar a palavra de Deus, a devotar realmente o seu amor, o seu apreço, amém? Aquilo que está escrito na palavra do Senhor. E o que Deus deixou escrito foi para nós, amém? Para o nosso crescimento. A palavra diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Assim, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, o que foi escrito foi deixado para o nosso ensino. Então, amém? Não se canse de aprender e com esse propósito, com essa intenção, nós realmente só temos a ganhar, amém? Certamente nós estaremos crescendo e avançando mais e mais. Então, Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante, fala de uma passagem onde Jesus, juntamente com os discípulos, estão num barco. E Jesus está dormindo, os discípulos estão diante de uma tempestade, apavorados, estão com medo, pensando que vão morrer. E eles vão acordar Jesus com essa perspectiva, dizendo: Senhor, tu não te importa que nós pereçamos? Ou seja, nós vamos morrer e você não está nem aí para nós? Basicamente foi isso. Então Jesus acorda, repreende o vento, manda que o mar se aquiete, houve bonança. Jesus se volta para os discípulos e faz duas perguntas. A primeira é: por que vocês são tímidos? E a segunda é: aonde está a fé de vocês? Então temos estudado sobre essa segunda, amém, sobre fé, como a fé vem, amém, o que é fé.
E temos mergulhado um pouquinho na palavra sobre esse assunto, amém? E hoje não será diferente. Eu quero compartilhar com vocês uma passagem, está no Evangelho de Lucas. Essa passagem, no final, na verdade, é o último capítulo do Evangelho de Lucas, amém? Capítulo 24, mostra Jesus, né, ele já tinha, aqui ele já tinha sido crucificado, nessa passagem, ele já tinha sido crucificado, amém? E mostra dois discípulos, não é? Que diante do acontecido, diante da crucificação, diante de tudo o que estava acontecendo, não é? Eles tomaram uma decisão, não é? Eles estavam agindo mediante aquilo que eles estavam vendo, o cenário que estava sendo que estava apresentado, né? Foi apresentado a eles, amém? Então vamos à leitura da palavra e né, em cima disso nós iremos fazer algumas considerações. Eu sei que o tempo não não é não é nosso aliado no sentido que a gente não tem todo o tempo do mundo, mas vamos explorar aqui o máximo possível, amém? Então vamos à leitura da palavra. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Aconselho a você estar lendo, acompanhando a leitura, depois né, farei algumas considerações. Diz assim a palavra, naquele mesmo dia, esse dia aqui se refere ao terceiro dia, amém? Esse dia aqui era o terceiro dia, não é? Que Jesus tinha sido crucificado, amém? Então, naquele dia, não é? Ou seja, foi o dia da ressurreição, amém? Foi o dia que Jesus ele ressuscitou dos mortos. Então, nesse dia muita coisa aconteceu e uma delas foi isso. Naquele mesmo dia, dois discípulos, né? Dois deles, esses deles aqui se refere aos discípulos, amém? Não se refere aos 12, amém? A Bíblia fala de vários discípulos que seguiam a Jesus, não apenas 12. A Bíblia fala de 70, amém? O próprio, depois que Judas ele morre, Pedro vai em Atos escolher um substituto para ficar no lugar de Judas, e lá feito uma escolha da seguinte forma: a pessoa que iria substituir deveria ter andado com Jesus desde o batismo. Depois você pode ler, amém, Atos. Se apresentaram duas pessoas que desde o início do batismo estavam com Jesus. Então, não foram apenas os 12 discípulos que seguiam a Jesus, amém? Então aqui diz que dois deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, né? E eles iam conversando a respeito das coisas sucedidas. Aconteceu o que? Versículo 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Senhor, né, o próprio Jesus se aproximou deles, né, e começou a andar com eles, ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Amém? Não tenho tempo para comentar com vocês sobre isso, amém? Mas um outro dia podemos comentar, não é, sobre o porquê deles não terem reconhecido Jesus. Não é que Deus os impediu de reconhecer. Alguma coisa estava acontecendo, não é, que eles não reconheceram a Jesus. Amém? Então, o versículo 17 diz assim: então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? Olha só a palavra aí, preocupação. Amém? E que ides tratando à medida que caminhais. E eles pararam entristecidos. Então eles estavam emocionalmente, aí já mostra duas coisas. Então eles não estavam reconhecendo que Jesus estava com ele, não porque Jesus o estava os impedindo, mas estavam preocupados e entristecidos. Amém? Estavam emocionalmente desajustados, não estavam bem. Amém? Isso é só para você entender o porquê deles não terem reconhecido, mas fica para outro dia. Versículo 18 diz: um deles, um porém chamado Cleopas, perguntou, dizendo: és o único que porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Então já não foi tão amistoso, né? E ele lhes perguntou, Jesus pergunta, quais? Eles explicaram.
o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que é varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Versículo 20 diz assim: E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, né, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já este é o terceiro dia de que tais coisas sucederam. Amém? Ou seja, 3 dias já se passaram e desde que tudo aconteceu. Aí ele diz: É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam. Oxe, tendo ido de madrugada ao túmulo, nos surpreenderam. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Meu Deus! O que eles queriam mais do que isso? Olha só, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e viram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, versículo 25, Jesus faz um elogio bem legal para eles, não é? Eu não acredito que isso é um elogio. Então lhe disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximou da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante. Amém? Mas o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. Entrou para ficar com eles. Aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Versículo 32 diz assim: E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos os 11 e outros com ele, os quais diziam: O Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém, queridos? Esse texto é tremendo, né? Mas eu quero que você preste atenção, querido, na resposta de Jesus. Deixa eu voltar aqui. Amém? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, no versículo 25. Amém? Quando Jesus faz essa afirmação: honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Amém? Crer no que disseram. Amém, queridos? Você percebe a forma como eles estavam, esses dois discípulos? E a Bíblia chama eles de discípulos, ou seja, não eram pessoas comuns. Quando eu digo pessoas comuns, não estou me referindo, rebaixando uma e outras não, né? Não estou colocando valor nas pessoas. Mas eu estou falando assim, quando fala discípulos, então eram pessoas que tinham praticamente assim, tinham abandonado tudo, tinham deixado tudo e tinham seguido a Jesus. Amém? Tinham seguido a Jesus. Era uma pessoa que convivia com Jesus ali por muito tempo. Né? Não falo quanto tempo eles conviveram com Jesus, mas eram pessoas que estavam ali vendo, ouvindo o Senhor, não é? Por muito tempo. A Bíblia chama eles de discípulos. Então, a Bíblia, tanto é que no final, quando eles voltam para Jerusalém, eles tinham acesso aos 12, né? Aos apóstolos, aos 12 que foram escolhidos. Tanto é que eles contam, né, eles recebem a informação de que o Senhor ressuscitou, que apareceu para Simão, e né, eles contam o que aconteceu. Então eram pessoas que tinham acesso, não é, ao o grupo de apóstolos. Amém? Mas enfim, vocês percebem, querido, que a incredulidade que existia neles? Amém? Olha só as palavras. Amém? Olha só as palavras.
quando Jesus pergunta por que eles estavam entristecidos, não é o que estava acontecendo, que eles estavam andando preocupados, não é o porquê disso, dessa preocupação, dessa tristeza. E um chamado Cleopas respondeu, diz: És o único que porventura, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E Jesus pergunta: quais? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus Nazareno, varão profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos. Amém? Ora, nós esperávamos. Amém? Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já é terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Ora, nós esperávamos, amém, que ele fosse de redimir Israel. Eu pergunto a você, essa palavra aqui, nós esperávamos, isso revela o quê? Amém? Isso soa de que forma? Amém? Isso mostra o quê? Que eles tinham uma expectativa em Jesus, que eles esperavam coisas em Jesus, mas diante do que aconteceu, não é? Diante do que aconteceu, eles tinham abandonado qualquer expectativa ou esperança em Jesus. Amém? Ele diz: ora, nós esperávamos, não é? Ou seja, a morte, a crucificação e tudo o que aconteceu com Jesus foi suficientemente poderoso para fazer com que eles abandonassem qualquer expectativa que eles tinham naquilo que Jesus havia dito. Amém? E olha que eles, não é? E eles mesmos relatam que algumas mulheres foram ao sepulcro e não viram o corpo, não é? Mas eu quero que você perceba como está escrito. É verdade também que algumas das mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido ao sepulcro. Nos surpreenderam, olha só, nos surpreenderam. Ou seja, Jesus, querido, falou por várias vezes sobre a sua ressurreição. Ele disse: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E quando eles ouviram alguém falar que viu Jesus, no caso as mulheres, ele disse: isso foi uma surpresa. Isso mostra o nível de incredulidade que eles viviam. Ou seja, Jesus falava coisas, mas aquilo de nada adiantava para eles, não penetrava no coração deles. Tanto é que quando eles viram se cumprir o que Jesus havia dito, eles disseram: ficamos surpresos. Nós esperávamos. Então você percebe o coração deles, você consegue perceber, não é, como eles estavam, o estado de incredulidade que eles estavam tendo. E diz assim também, versículo, não é? E não, olha só o relato que eles tiveram, não é, das mulheres. Diz assim: as mulheres foram ao sepulcro de madrugada e, não achando o corpo, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirma que ele vive. De fato, olha só, de fato, alguns foram ao sepulcro e viram a exatidão do que disseram disseram as mulheres, mas não viram. Ou seja, ninguém viu nada. Está só na conversa, só nas palavras. Eu sei que Jesus disse, eu sei que as mulheres disseram que viram anjos e os anjos afirmaram que ele vive, mas ninguém viu nada, ninguém viu nada. Você percebe, querido, o nível de incredulidade dessas pessoas? Amém? Eu sei que não dá tempo a gente explorar tanto em detalhes essa passagem, mas Jesus diz, ó nécios, e essa palavra nécios não é um elogio. Amém? Essa palavra não é um elogio, de forma nenhuma é um elogio. Eu vou colocar aqui só numa versão, não é? Esse versículo 25, amém? Eu vou colocar aqui só numa versão, ah, deixa eu colocar aqui só um minutinho aqui, olha só. Versículo 20, insensatos e lentos de coração para crer. Insensatos, insensatos. Você acredita que essa palavra insensato é algo bom?
Amém? Você gostaria de ser chamado de insensato? Não é? Ainda que tenha sido chamado de insensato pelo Senhor, mas você gostaria? Não, querido, eu não acredito que isso seja algo bom. E por que que eles eram insensatos? Amém? Por que que eles eram insensatos? Em que se consistia essa insensatez? Amém? A lentidão para crer no que foi dito. Eles eram pessoas que estavam lentos demais para acreditar, naquilo que foi dito a eles, naquilo que foi dito pelos profetas, naquilo que foi dito pelo próprio Senhor, nos testemunhos das pessoas que estavam com eles. Não é? Os testemunhos das pessoas que estavam com ele, que tiveram visões, né? Anjos afirmando que ele vive, mas ninguém viu, mas ninguém viu, mas ninguém viu. Ou seja, estão todo o tempo no campo dos sentidos. Tem que ver, tem que tocar. Você lembra que é por isso que Tomé, eu até ministrei aqui um vídeo falando sobre isso. Tomé, ele disse, se eu não vir o sinal, se eu não tocar, amém? Se eu não colocar a mão do seu lado, eu não vou crer. Então, isso era algo comum para as pessoas daquela época, amém? E Jesus estava exatamente querendo tirar eles desse campo, daquilo que, ou seja, das provas materiais, né? Ou seja, para que a pessoa possa crer, ela precisa de alguma coisa material ou, não é, acontecer para que possa dar algum sentido. Você entende isso? E eles viviam nesse estado de incredulidade. Agora, a pergunta é, querido, eu estou finalizando. Será que nós não estamos dessa mesma forma? E aí, o que é que você me diz? A palavra do Senhor é suficiente para você? O que Deus diz é suficiente para você? Ou você lê o que está escrito na palavra, ou conhece o que está escrito na palavra, ou lembra-se do que está escrito na palavra, ou uma promessa que o Senhor te fez, e você lembra disso, mas você diz, é muito bonito, seria muito bom, mas, você entende, querido, como nós precisamos sair desse lugar de incredulidade, onde a palavra precisa se tornar suficiente para nós, ou seja, o que Deus diz precisa se tornar suficiente para nós. Eram pessoas que andavam com Jesus, eram pessoas, né, discípulos que andavam com Jesus. Graças a Deus, queridos, que o Senhor nos alcança no nível que nós estamos. Você vê que eram pessoas que, poderíamos dizer o seguinte, poderiam ter outra atitude, assim como Tomé teve, não é? Mas também vemos, não somente Tomé teve uma atitude semelhante, mas vemos esses dois camaradas aí que tiveram a mesma atitude. Ou seja, eles estavam abandonando tudo, achando, olha, nós esperávamos que ele fosse ele quem fosse redimir Israel, mas estou vendo que as nossas expectativas, né, foram de água abaixo, né? Não tem como mais ele sair daquele lugar que ele entrou agora, um túmulo, mataram ele. Nós vimos ele sendo crucificado, né? Eu imagino. Ou seja, está lá, mas existia uma palavra. Existia uma palavra que ele sairia do túmulo. E aí, você acha difícil? Você crê em milagres? Você é capaz de acreditar em milagres? Porque quando você diz eu creio em milagres, você precisa entender que em muitos casos, eu acredito que praticamente todos os casos, um milagre ele vai de contra a tudo aquilo que é razoável, aquilo que é aceitável mentalmente, como foi com Maria, né? Dar à luz a um filho sem ter contato com o homem. E aí? Quando o anjo chega para Maria e diz, salve agraciada, e ela diz, o que é que você quer dizer com isso? O que significa essa saudação? Ele diz, olha, você foi escolhida para ser a mãe do Salvador, não é? Vai nascer um filho de ti. Ela diz, como vai acontecer? Eu não conheço homem nenhum. E o anjo diz, o Espírito virá sobre ti e você vai gerar um filho. Ela diz, é suficiente, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Ou seja, ela não achou aquilo loucura, aquilo insanidade. Você entende, querido, que existe uma guerra que acontece aqui na nossa mente, onde pessoas elas até querem acreditar, mas a mente delas é mais convincente. Amém? Os pensamentos, os argumentos mentais, a lógica, não é? Os cinco sentidos, o ver, o tocar, não é?
é mais real do que a fé em si. E é por isso que nós precisamos permitir que a nossa fé cresça. Esse áudio, esse vídeo de hoje, eu poderia dizer que o título seria Por que eu preciso permitir que a minha fé cresça? Não é? Por que eu preciso que a minha fé cresça? Por quê? Porque quando sua fé cresce, você sai desse campo dos sentidos, do que parece razoável, você sai da lógica. Não que a lógica em si, ela seja algo ruim. Não, querido, não é ruim. Só que a lógica, não é a razão, nem sempre ela vai concordar com a fé, porque não parece sentido. Eu falei agora o exemplo de Maria, amém? E eu poderia falar N exemplo. Jesus multiplicou pães e peixes, e os discípulos disseram, quando Jesus viu a multidão, disse, gente, vamos alimentar esse povo. Nós não temos, o que nós temos é 5 pães e 2 peixes. O que é isso para tanta gente? Eu vejo a lógica aí. Aí eu pergunto, a lógica estava certa? Sim, é claro que estava. 5 pães e 2 peixes não dá para alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Não dá. Mas Jesus disse, me tragam. Sabe? Ou seja, a fé, ela opera muitas vezes na contramão da lógica. E se você e eu nos comportarmos como os discípulos, como esses dois aí, não é? Que eles estavam no caminho de Emaús, ou seja, desistir de tudo. Por que você está indo para essa aldeia? Porque eu pensava que eu estava seguindo o homem de Deus, eu pensava isso, mas olha o que aconteceu, olha o que aconteceu. Ei, o que ele falou? O que ele disse? Amém? Quais foram as palavras dele? Você vai permitir que as palavras que ele falou, que ele declarou, que ele liberou, se tornem nulas só porque você está olhando para o que está acontecendo à sua volta, o natural? E quando o natural contradiz, não é, com a palavra, você fica com o natural, você diz, olha, nós esperávamos, mas nossas expectativas foram por água abaixo. Até umas mulheres foram ver lá e foram no túmulo e chegaram dizendo que tiveram uma visão de anjo. Olha só que coisa, que loucura, uma surpresa. Né? Nós surpreendemos, nós ficamos surpresos, porque isso não faz sentido nenhum. Você entende que esse tipo de pensamento é exatamente aquilo que a palavra condena? Tanto é que Jesus disse, ó nécios, não é? Ó nécios e tardos de coração para crer. Amém? E eu quero finalizar, graças a Deus pelo amor do Senhor, graças a Deus pela bondade do Senhor, não é? O Senhor os alcançou, o Senhor foi até onde eles estavam, né? O Senhor desceu ao nível deles não é? E teve que fazer um sinal com as mãos, não é? Tanto é que eles reconheceram Jesus quando Jesus pegou o pão e partiu, e ele fez igualzinho a Jesus. Olha Jesus! Aí Jesus desaparece. Então Jesus desceu ao nível deles. Isso é o amor do Senhor, amém? Nós poderíamos falar isso um outro dia sobre a bondade, o amor do Senhor. Ele nos alcança no nível que nós estamos, mas isso não significa que ele não tem expectativas que nós cresçamos e venhamos a sair desse nível. Amém? Ele não espera que você permaneça nesse nível todo o tempo, em que você precisa ver, tocar, cheirar, ou seja, você precisa de algo no papel, um exame comprovando que está tudo bem. Ei, a palavra diz que Jesus levou as tuas dores e enfermidades. A palavra tem que ser suficiente. Se ainda não é, não se cobre tanto. Fica tranquilo, mas trabalhe a sua fé, para que a sua fé possa, se apropriar das verdades da palavra e você possa ser livre desse estilo de vida, né? Paulo diz, andamos por fé e não por vista. Falaremos disso em outro momento, amém? Então, Deus abençoe sua vida, que essa palavra possa alcançar o seu coração, amém? Quero finalizar apenas lembrando a você, não deixar de se inscrever, de acionar o sininho e compartilhar também. Forte abraço a todos, Deus abençoe e fique na paz, amém?